Graça e paz, povo de Deus. Sou o pastor Edmilson Carmo e hoje quero compartilhar com vocês mais um dos nossos vídeos de devocional. Creio que tem uma palavra para compartilhar ao teu coração e creio que Deus vai falar muito ao teu coração. Para você que nos assiste a primeira vez e ainda não é inscrito, abaixo desse vídeo está escrito em vermelho: inscreva-se. Clicou em cima, está inscrito no canal, gostou do vídeo, deixa um joia, já sabe como é que funciona. Bom, livro de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1 ao versículo 11, mas eu não vou ler tudo isso. Depois você lê na tua casa, tá? Eu vou ler alguns versículos para a gente ter base no que eu vou falar. O texto tem como tema, escrito assim: a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Isso é interessante, esse texto. Fala da pescaria e também fala que quem vai virar discípulo aqui através do que acontece são os primeiros discípulos. Ou seja, eles ainda não são discípulos. Tudo que eu vou falar de alguém que ainda não é discípulo, ok? Versículo 1. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Eu vou ler até aqui, mas vou contar a história como um todo e depois você acompanha na tua casa, em nome de Jesus. Bom, é um texto conhecido. A Bíblia vai falar sobre 2 pescarias. Tem essa pescaria que acontece na convocação dos primeiros discípulos, e tem a pescaria no livro de João, capítulo 21. São momentos diferentes. No João capítulo 21, Jesus já havia morrido, ressuscitado, e então essa pescaria acontece. Nessa não. Nessa ele está começando o teu ministério terreno e ele vai convidando, chamando os seus discípulos, e os primeiros são Pedro, Tiago e João, que o texto diz que eles acabaram de voltar de uma pescaria. Bom, primeiro versículo. A Bíblia diz que Jesus está nas margens do lago de Genezaré e tem uma multidão em volta de Jesus. E a Bíblia diz assim, ó: a multidão o apertava com propósito, qual? Ouvir a palavra de Deus. Bom, eu preciso parar um pouco aqui. Isso é interessante, porque naquele tempo, nos dias de hoje também, o que nós vemos de muito diferente da realidade é o que o texto fala. Porque principalmente naquela época, e também nos dias de hoje, era raro você ver na Bíblia: e uma grande multidão o apertava com o propósito de ouvir a palavra de Deus. Você vai ver muitas vezes, principalmente depois dos milagres que Jesus faz, uma grande multidão acompanhando, mas acompanhando porque querem milagre, querem bênção, querem uma resposta, não porque estão com vontade de ouvir a palavra. Então esse texto me chama a atenção, porque ali tinha uma multidão que estava procurando ele não pelo milagre. Porque quem vem pelo milagre, quando o milagre recebe, não tem por que voltar. Se eu vim por causa do milagre, quando o milagre eu recebo, eu já tenho tudo que eu queria, recebi meu milagre e vou embora. Agora, quem vem por causa da palavra de Deus, porque é sedento de Deus, porque quer mais de Deus, com milagre ou sem milagre, ele está presente para a glória do nome do Senhor. Ok. Então a multidão o apertava, ele precisava ensiná-los a palavra. E a Bíblia diz que quando ele vai chegando, tem 2 barcos parados na beira do lago. E o barco de Simão Pedro e o outro barco. O texto não diz o nome de quem era o dono do barco. E a Bíblia diz que ele entra nesse barco com o propósito de pedir o barco emprestado para pregar a palavra. Ele vai usar o barco como um púlpito móvel. Ele quer pregar, a multidão o aperta, ele não tem espaço para ensinar. Então ele sobe no barco, a multidão fica embaixo, ele pede para os discípulos afastar o barco um pouco e ele vai ensinar a multidão que está ali para ouvi-lo. Agora, sabe o que eu acho interessante? Os outros versículos vai dizer que os discípulos acabaram, os discípulos não, porque eles ainda não são discípulos. Pedro, Tiago e João estão voltando de uma pescaria frustrada, uma pescaria complicada, porque eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Quando eles param o barco, eles desembarcam, descem do barco, estão lavando as redes, Jesus chega e pede o barco emprestado. Isso para mim já é fantástico. Por quê? Jesus chega, Pedro, Tiago e João estão cansados, saíram para pescar e a pescaria foi frustrante, eles não pegaram nada e eles estão completamente desanimados, mas Jesus chega e pede o barco emprestado porque quer usá-lo para pregar a palavra. E Pedro, mesmo cansado, desanimado, frustrado por causa da pescaria, que não foi nada bem, porque ele não pegou nada, ele cede o barco. Ele empresta o barco. Pedro está sendo um canal de bênção para o ensino de uma multidão sedenta, mesmo que ele não esteja vivendo uma vida que ele gostaria de viver. Ele está voltando de uma pescaria fracassada, mas consegue pegar o pouco que ele tem e ser útil no reino de Deus.
Cristo precisa de um barco para pregar. E Pedro não recebeu o milagre que gostaria. Mas mesmo sem o seu milagre, ele empresta o barco. A gente hoje coloca tanta desculpa para não fazer a obra, né? Tem gente que dá desculpa porque não está trabalhando e não pode fazer porque está procurando emprego. Tem gente que porque está trabalhando não pode fazer porque está corrido no trabalho. Pedro estava vivendo uma vida que ele não gostaria de viver no momento, mas ele consegue ser útil. Ok, vou correr um pouquinho, mas esse texto vai ficar, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso do que o normal, porque eu preciso terminar o que eu quero falar aqui. Ok, Jesus pega o barco emprestado e vai ensinar. Depois que ele ensina, ele vira para os discípulos, despede a multidão, vira para Pedro, Tiago e João, que ainda não são discípulos, e pede para eles irem ao mar alto, para o mesmo lugar que eles pescaram a noite inteira. Aí eles vão e Jesus diz, lança a rede. Pedro olha para Jesus e disse, jogamos a rede a noite inteira, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque o Senhor está mandando, eu vou obedecer. É fantástico obedecer sem questionar. Pedro expõe a realidade, isso não é um questionamento. Ele expõe a realidade, minha realidade é essa. Eu já pesquei aqui a noite inteira e não peguei nada. Eu estou pescando no mesmo lugar porque o Senhor está mandando. Aí ele joga a rede. Glória a Jesus. Quando ele puxa a rede, tem tanto peixe que o texto vai dizer que as redes dele estavam se rompendo. Aí está para mim o coração da mensagem. Isso aqui é fantástico. Quando ele tenta puxar o peixe, ele não consegue porque é muito peixe para a estrutura que ele tem. Ele recebeu um milagre maior do que a estrutura que ele tem para receber o milagre. Olha que coisa fantástica. E Jesus fez isso de propósito. E quando ele tenta puxar a rede, ele não consegue. A rede vai se rompendo. Aí o texto diz que ele faz sinal para os companheiros do outro barco que também está vazio. O outro barco vem e eles enchem os dois barcos de peixe a ponto de os barcos estarem quase afundando por causa do peixe. O que me chama a atenção é o coração disposto do Pedro a ajudar em qualquer momento. O Pedro estava ruim, emprestou o barco. Agora ele está com o barco cheio de peixe e faz sinal para um companheiro que não tem peixe nenhum e divide o peixe. Irmão, tem gente que afunda o barco, mas não divide o peixe. O Pedro, por causa da quantidade de peixe que pegou, por causa do milagre, e porque agora ele está em evidência, porque pode ser que seja o melhor pescador da época, ninguém pescou tanto peixe assim em uma jogada de rede só, e isso não deixa o Pedro soberbo. O Pedro não é como muitos que hoje, porque foram exaltados por Deus, aí pensam, eu não posso andar com aquele cara ali porque o barco dele nem peixe não tem. E eu agora no meu patamar eu não ando com qualquer um, né? Eu só ando com quem tem barco cheio de peixe que nem eu. Eu só ando com quem é próspero que nem eu, porque fulano não pode falar comigo porque eu estou em um nível acima. Pedro não tem isso. Pedro está cheio de peixe e ele divide peixe com quem não tem peixe. Ou seja, Pedro entende que a bênção na vida dele é para gerar bênção em outras vidas também. Ele entende que tudo que Deus dá é para que eu possa compartilhar. Aí, Pedro compartilha a bênção. E quando eles voltam, a Bíblia diz, e eles voltando com o barco, eles deixam tudo e seguem a Jesus. Olha que coisa fantástica. O Pedro mostra que ele não está apegado ao milagre. Que ele é apegado e apaixonado e ama o dono do milagre. Ele recebeu um milagre fantástico, mas ele abre mão do milagre para estar com o dono do milagre. Jesus opera o milagre, Pedro joga a rede, é Pedro quem puxa a rede, mas Pedro entende que o milagre aconteceu porque Cristo está presente. Ele não fica soberbo achando que é porque ele é bom em jogar rede, ou puxar rede, ou pescar. Ele entende que o sucesso da pescaria é de Cristo, porque foi Cristo quem mandou jogar ali. Ele não ficou soberbo, mas quando ele pega todos aqueles peixes, ele compartilha, e quando ele chega na beira da praia, ele deixa tudo lá e vai seguir Jesus. Ele não está preso ao milagre. Ele não está preso à bênção. A bênção que Pedro tem não tem o coração dele. Ele tem bênção, mas ele abre mão da bênção quando precisa, porque ele não está apegado à bênção. Ele nos ensina que o meu coração tem que estar apegado a Cristo, recebendo ou não qualquer tipo de bênção. Às vezes, você pode se perguntar por que Deus não fala comigo assim como falou com Pedro, me deu um direcionamento, e por que Deus não faz? Irmão, eu aprendi uma coisa no decorrer da minha caminhada. Deus só fala com quem ele sabe que vai ouvir. O texto diz que tinha 2 barcos e ele entrou no barco de Pedro de propósito. Com um propósito, ele sabia quem era o Pedro, ele conhecia o coração do Pedro, ele entrou no barco de Pedro com um propósito, e depois que vem um espanto, ele diz, não fica assustado não, a partir de hoje vocês vão ser pescadores de homens, e Pedro larga tudo para seguir a Cristo. O que te impede hoje de servir a Cristo? Qual é a desculpa que a gente dá
para não fazer o que foi chamado para fazer. O Pedro não está vivendo um bom momento, mas empresta o barco. O Pedro agora vive um bom momento e divide a bênção. E mesmo tendo tanta bênção, ele não é apegado à bênção. Ele está com Cristo e não abre mão de Cristo. Que essa realidade possa ser a realidade da nossa vida. Que Cristo possa te abençoar quando você estiver com o coração tratado. Às vezes, não é que Deus, às vezes não, sempre, Deus não está preparando uma bênção para você. A bênção está pronta, mas você está sendo preparado para a bênção, para que teu coração não seja cheio por causa da bênção. Amém? Que Deus possa preparar teu coração e que você possa receber, mas não se apegue ao que recebeu. Que você viva para Ele, para que o nome dele seja glorificado. Que Deus te abençoe e que o teu barco possa encher de peixe, mas quanto mais peixe você tiver, seja para compartilhar com quem não tem. Deus abençoe tua vida, tua casa e a tua família, em nome de Jesus.